Rose Leonel, programa Rose Leonel. Pessoal, agora eu quero dar uma indicação para vocês. Sabiam que tem em Maringá um aplicativo de mobilidade urbana que é 100% brasileiro? Por que você ficar pegando um aplicativo que não é do Brasil? Vamos investir naquilo que é da gente, do nosso povo, da nossa terra. É o Garupa. Abaixe o Garupa aí no seu celular. Use esse aplicativo. E você também pode se cadastrar. Baixe o aplicativo, se cadastre, ganhe aquela renda extra que faltava para o seu final do mês. Garupa, guarde esse nome. Garupa, o app de mobilidade 100% brasileiro, chegou em Maringá. Comece a se locomover e economizar hoje mesmo. É muito fácil. Baixe o app no seu celular, escolha o destino e pronto. Seu dia a dia mais fácil com o Garupa. Baixe o aplicativo agora. Atenção, pessoal, você que ainda não conseguiu ir à praia esse ano e está querendo ir, né? Entre em contato conosco, né? Fazendo a aquisição do nosso título é uso imediato. Você vai poder ir à praia com a sua família ainda esse ano, através do Dunas Pousadas e Apartamentos. E nunca esquecendo, pessoal, o seu lazer é aqui. Conheça as melhores praias do Brasil. Hospede-se com a Dunas Pousadas e Apartamentos. Apartamento mobiliado com diárias a partir de R$19 por pessoa. Bombinhas, Itapema, Balneário Camboriú, Guaratuba, Itapoá, Torres, Cassino, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Hotéis com café da manhã com até 40% de desconto em todo o Brasil. Descontos em passagens aéreas. Associe-se já no Dunas Pousadas e Apartamentos. Venha você também fazer parte do nosso clube de férias. É a forma mais prática e econômica de fazer suas reservas na praia. Dunas, o seu lazer é aqui. Associe-se já. Agora a gente vai falar sobre política, mulher, e a nossa convidada é a Tânia Taiti. Tânia, é um prazer recebê-la aqui. Você está com esse livro maravilhoso, Mulheres na Política. Você está estreando como escritora, é isso? Na área de história eu estou estreando, mas eu já tenho livros publicados na área de computação, que é a minha área de formação. Você é formada na área de computação? Sou formada na área de computação e fui professora na UEM na área de computação por 35 anos. Porque você é da ONG? Maria do Engar Direitos da Mulher. E como eu tenho esse trabalho voluntário na área de direitos das mulheres há muito tempo, surgiu o interesse em escrever e fazer uma pesquisa com relação às mulheres na nossa história. E dessa pesquisa, juntando com a atuação no movimento de mulheres, surgiu a ideia de escrever o livro. Que coisa boa, gente. Então ele realmente é o meu primeiro livro nessa área. Ai, que coisa boa. E eu trouxe você justamente para a gente falar sobre política. Porque política é tudo na nossa vida, né? Exatamente. Eu costumo dizer que política não é mais só o preço da mercadoria como a gente pensava antigamente. Política influencia também no modo que as pessoas estão vivendo. Então, se hoje nós temos um alto índice de feminicídio, por exemplo, na política os governos deveriam aumentar as verbas no combate à violência contra a mulher. É o mínimo que nós esperamos. E não cortar as verbas como tem sido feito. Vamos falar sobre isso agora. Baixa aqui um pouquinho, senão o povo não vê teu rosto. Eu vi um artigo que você escreveu esses dias sobre política, o nosso governo, falando sobre esse corte de verbas. Muita gente acha assim, não, mas não é bem assim. O que você pensa sobre isso? Eu penso que nós estamos vivendo num momento no Brasil em que a violência contra a mulher ela teve um índice muito alto de aumento, né? De um ano para o outro, o feminicídio aumentou em 7%. Isso é um absurdo. Então, o que os governos deveriam fazer? Implementar políticas públicas de combate efetivo à violência contra a mulher. Então, era isso que eu tratava no artigo. Porque o combate à violência, ele tem uma responsabilidade da sociedade, mas ele também tem uma responsabilidade dos governos. Porque nós, na sociedade, nós podemos educar as nossas crianças, conversar com as pessoas e realizar um trabalho de consciência para a não violência. Mas o governo ele tem a obrigação de estabelecer políticas para que essa violência não aconteça. E isso se dá no âmbito do judiciário, se dá no âmbito dos municípios, do estado e do governo federal.
E você acha que isso não está acontecendo? Pelos últimos informes que nós recebemos, isso não está acontecendo. Inclusive, foi muito mal visto por todos os movimentos de mulheres o corte de verbas no combate à violência contra a mulher nesse mês passado. Aconteceu mesmo? Aconteceu realmente. Porque eu ouvi dizer e não tive certeza disso. Aconteceu porque nós fomos pesquisar, a gente teve informação, inclusive vários organismos internos das prefeituras, das mulheres estavam muito chateados, porque isso impacta na forma como os municípios atendem os casos de violência. O governo deveria ter políticas específicas no combate à violência contra a mulher, não é? Certamente. O que nós percebemos é que nas últimas décadas nós conseguimos viabilizar uma série de estruturas públicas de apoio às mulheres em situação de violência. Então, nos anos 80 foram as delegacias da mulher, nos anos 90 foram os organismos municipais de atendimento às mulheres, depois nós criamos centros de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, mas nós percebemos que de uns tempos para cá, todas essas estruturas estão sendo desmanteladas. Então, elas já não estavam atendendo totalmente a população, porque o índice de violência é muito alto, mas agora, com essas posturas governamentais, impacta no próprio atendimento, e isso nos preocupa bastante. Tem alguns projetos, como o Núcleo de Assistência de Saúde da Família, chamado NASF, que é feito nos postos de saúde, no qual psicólogos e assistentes sociais atendem mulheres também em situação de violência, que foi descontinuado. E nos chocou muito, porque nós, enquanto ONG da sociedade civil, nós fizemos trabalhos com essas mulheres. E quando nós soubemos que esse projeto foi encerrado, nos preocupou bastante, porque o que vai ser feito dessas mulheres que estavam sendo acompanhadas, que estavam voltando a ter a sua vida com dignidade diante de um corte desse tipo. Então, são situações que parece que não vai impactar na violência, mas certamente impacta. Então, os governos têm muita responsabilidade com todo esse quadro que nós estamos vivendo. Pois é, a gente está em ano eleitoral, esperamos que o próximo prefeito, né, possa mudar isso também aqui em Maringá e que isso venha de cima de uma forma diferenciada. A gente espera mudança, né, Tânia? Porque realmente eu estou na frente também da ONG Marias da Internet e a gente sente que, infelizmente, as ONGs têm que tomar a frente do que o governo, o Estado, não faz. Porque o Estado, que deveria cobrir e fazer e dar guarida, não faz. Então, a gente tem que montar ONGs para dar conta daquilo que o governo não faz. Exatamente. Né? De forma lamentável. E as ONGs também atuam muito num processo que nós chamamos de conscientização das pessoas. Então, esse é um ponto importante, conscientizar as pessoas de que não deve existir violência contra a mulher, de dar um basta no feminicídio, aprender a educar os homens para entender que quando uma pessoa fala que não, é não, né? Ele tem que aprender a respeitar este não. Então, tudo isso as ONGs procuram trabalhar. Mas a gente esbarra também em algumas posturas de políticos que destroem esse tipo de trabalho que a gente faz. Por exemplo, quando um político ofende uma mulher, deprecia a sua imagem, tudo isso estimula outros agressores a se espelharem naquela postura do político. Então, nós sempre estamos trabalhando para esse nível de conscientização também. Claro, é conscientizar que tem que haver uma educação e de base, em casa, né? Que as mulheres podem andar na rua, do jeito que for, com a mini saia que for, sem merecerem ser agredidas, podem andar na rua, na calçada, na escola, em cachoeira, sem serem molestadas, porque agora nós vamos ter que ficar presas, porque os homens que não são de boa índole podem nos violentar, porque a gente é mulher, então a gente tem que ficar presa dentro de casa. Então, eu acho que a educação deve passar por uma reflexão. E uma coisa que a gente observa é que existe nas mulheres o medo, né? Nós temos medo de andar nas ruas, é algo que os homens não têm. Homem nenhum tem medo de andar na avenida de noite, nós temos medo. E isso existe porque nós fomos criadas com essa estrutura de ter medo, de que o mundo é perigoso para nós mulheres, e não deveria ser assim, porque a igualdade, ela existe. Se nós temos condições de trabalhar,
de estudar, de fazer tudo que os homens fazem, nós também temos o direito de ir e vir. Estar nos lugares que nós desejarmos, sem sermos agredidas, sem sermos violentadas, sem sermos assassinadas. Infelizmente, gente, Bom, e esse livro fala de tudo isso aí? O livro, qual que é o conteúdo? O livro tem duas partes, né? O livro surgiu da minha atuação no movimento de mulheres, mas ele também é resultado de um trabalho de pós-doutorado que eu realizei na Universidade Estadual de Maringá no programa de História. E nesse pós-doutorado nós estudamos as mulheres que atuaram em Maringá no período da ditadura militar. E nos chamou bastante atenção porque era um período que as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres poucas estudavam, muitas eram criadas para ser realmente donas de casa e cuidar dos lares, e algumas mulheres extrapolaram esse papel e se inseriram na luta política. E isso é muito interessante, se você pensar que Maringá era uma cidade muito pequena, nós estamos falando dos anos 1960, 1970, uma cidade longe dos grandes centros, mas, por outro lado, era uma cidade que tinha uma ebulição. Existia um movimento sindical rural forte, a universidade estava começando a ser criada, nós tínhamos um movimento secundarista ativo na cidade. Então, tudo isso começou a trazer também lideranças de fora para as suas organizações aqui em Maringá. E, com isso, mulheres participaram dessa luta política. E é muito interessante porque é algo que parece que não existiu na nossa cidade, principalmente vindo de atuação de mulheres, que eram mulheres jovens e que participaram realmente do combate ao governo militar naquele período. Ai, que coisa boa, né, gente? Saber que nós, mulheres, tivemos nossa atuação na história aqui da nossa cidade. Um ponto importante é que as mulheres, durante muito tempo, elas foram silenciadas e excluídas da história, né? Então, existe uma corrente na história que traz essas mulheres, faz a narrativa da atuação das mulheres, tanto no cotidiano como no processo de decisão. Porque toda essa participação das mulheres completa o fato histórico, porque nós somos metade da população. Então, quando acontece um fato histórico, não é a versão de uma metade só, onde estava a outra metade. Então, agora a gente começa a trazer essa outra metade, que somos nós mulheres. Poxa, que legal, gente. E onde pode ser encontrado esse livro, Tânia? O livro pode ser encontrado nas livrarias, no site da editora, que é o www.editoracrv.com.br, tanto na forma impressa como em e-book. E também nas livrarias da cidade estará disponível. Que coisa boa, gente. Vamos prestigiar Tânia Tait, prata da casa Mulheres na Luta Política. Que coisa boa. Tânia, um prazer recebê-la aqui. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, e sempre que precisar nós estamos à disposição. E o nosso programa também à sua disposição. Então, Mulheres na Luta Política, essa é a dica do nosso programa de hoje.